Vamos agora para a quarta parte do podcast, sendo que essa parte agora eu já vou começar a falar sobre solipsismo de uma maneira mais explícita. A partir de agora eu vou começar a falar mais sobre o assunto em si, ao invés de falar de coisas que são relacionadas ao assunto, mas tudo que eu falar sobre esse assunto vai ser relativo às coisas que eu também falei nos 3 primeiros podcasts dessa série. Então, basicamente, isso daqui é só uma continuação, mas uma continuação em que agora eu começo a falar sobre o tema em si, vamos colocar assim. Enfim, nesse podcast eu vou falar sobre o que é o solipsismo, na minha concepção e na concepção mais clássica do que seria o solipsismo, e sobre o que nos faz sermos solipsistas, o que seria e por que nós somos solipsistas, de uma maneira bem natural, vamos colocar assim, e do que se compõe basicamente o solipsismo, assim, em uma escala inicial. Enfim, eu costumo dizer que o solipsismo, vamos continuar ainda tomando como ponto de referência o sujeito A1, Z2, B3, B4 asterisco. Primeiramente, o que seria então, o que é o solipsismo? O solipsismo é o sujeito A1, Z2, B3, B4 asterisco. Ou seja, solipsismo é tudo aquilo que compreende o que eu sou, o que você que está me ouvindo é, o que sua mãe é, o que teu pai é, o que o teu tataravô é, o que teus filhos vão ser, enfim. Solipsismo é basicamente o conjunto de características que todos nós somos. Você, enquanto eu, por exemplo, eu sou um conjunto de características A1, Z2, B3, B4 asterisco, você que está me ouvindo, você pode ser B2, 5, 7, 8,4, o outro que está ouvindo é o C0, o jogo da velha, ponto 3, o outro que está ouvindo é Z, enfim. Cada um tem uma série de características, é um conjunto basicamente de sistemas complexos, e esse conjunto de sistemas complexos, quando estão unidos, seguindo a nossa lógica cerebral, a nossa lógica biológica, a lógica das coisas como elas são, da vontade natural das coisas, tudo isso somado dá o solipsismo. O solipsismo sou eu, é a soma de tudo que eu sou, de tudo que você é, de tudo que todo mundo é, basicamente. E aí você vai me perguntar, mas por que nós somos por que você está falando que todos nós somos solipsistas? Porque todos nós somos isso. Como assim? Você não é, Thiago, você não é o antideterminista? Como que você pode falar que todos nós somos e pronto, acabou? Eu falo isso com base em uma série de conjuntos que simplesmente todos nós temos. É óbvio que nós diferimos muito de personalidade. Eu tenho uma personalidade, você que está me ouvindo tem outra, tua mãe tem outra, minha mãe tem outra, enfim, cada um tem uma personalidade. Mas o fato é que a personalidade de todo mundo, ela segue um certo padrão, ela segue uma certa linha de raciocínio, ela segue uma certa, sabe, uma linha crônica, uma linha cronológica. E não tem como a gente fugir disso, sabe? O nosso organismo, ele tem um instinto básico, que é o instinto de autoproteção. Nós temos, como eu já falei em vários podcasts, nós temos 2 instintos básicos, os mais básicos, que são, primeiro, o instinto de autopreservação, ou seja, a gente busca preservar a nossa própria vida acima de tudo, e o instinto de reprodução. São esses 2 instintos mais básicos da nossa vida. O instinto de nos autopreservarmos e o instinto de nos reproduzirmos. E só pelo instinto de... E aqui eu nem vou falar muito sobre o instinto de reprodução, e mais sobre o instinto de autopreservação. Só do fato da gente ter um instinto de autopreservação, de segurança, de proteção de si próprio, isso já leva a uma série de hábitos, de conjuntos, de padrões que se repetem, sabe? Que a gente não pode sair daquilo, porque simplesmente se a gente sair daquilo, isso vai ameaçar a nossa própria existência. E a gente, até um nível inconsciente, a gente não vai a esse outro ponto. Por quê? Porque a gente chega que esse outro ponto vai ameaçar a nossa segurança, a nossa existência. Um exemplo bem mais do que simples, por exemplo, cobra. A gente sabe que, por mais que existem cobras que são peçonhentas, cobras que são mais perigosas, cobras menos, mas assim, via de regra a gente sabe que cobra é um animal perigoso, principalmente cobra mais colorida, que tem um maior tamanho, elas podem nos matar de XYZ formas.
Pelo simples fato da gente saber, da gente ter tido aula de biologia, da gente ter ouvido dos nossos pais para falar para não chegar perto de cobra, tomar cuidado com isso e tal. E a gente já viu notícias de gente que foi picado por cobra, a gente já viu, sei lá, foi para fórum de gore e viu imagens de pele necrosada porque a cobra picou. Enfim, a gente sabe que as cobras são animais perigosos ao ser humano. E elas são basicamente, elas significam. A gente também, quando a gente fala a nível psicológico da coisa, a gente tem que falar não somente da coisa em si, mas também daquilo que a coisa significa pra gente. Por a gente saber que a cobra é um animal perigoso para a nossa existência, que ameaça a nossa existência, quando a gente vê uma cobra, a gente não somente vê a cobra, a gente sente o perigo da cobra. Ou seja, a cobra não significa somente a cobra, ela significa também perigo. Perigo de morte ela também significa. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma cobra, a nossa reação mais natural, por mais que... Vamos supor, você é um indivíduo que gosta de animais, você gosta de, sei lá, se tem curiosidade natural por animais meio exóticos, vamos colocar assim, mas por mais que você seja uma pessoa que tende a gostar disso, quando você vê uma cobra, por exemplo, você está andando no mato e de repente você vê uma cobra na tua frente, a tua reação mais natural a você ver a cobra é você parar e tipo entrar num estado de tensão. Por quê? Porque aquela cobra significa uma ameaça ao teu primeiro princípio, o princípio de autopreservação. Ou seja, por mais que você possa ser uma pessoa que queira, sei lá, chegar mais perto da cobra, queira, não sei, tem alguma curiosidade natural por cobra, o instinto de autopreservação está acima daquilo que você naturalmente gosta, daquilo que você naturalmente quer. Ou seja, resumo da ópera. Tem certas coisas, basicamente, que por mais que a gente possa querer atuar diferente, a gente possa querer pensar de uma outra forma, algumas coisas não tem como mudar, não tem como você furar essas coisas. Nesse exemplo da cobra, por exemplo, você vai ter que ser muito corajoso, ou muito imprudente, ou muito, sei lá como vocês queiram chamar, para você ver uma cobra e você, de fato, você chegar mais perto da cobra e mais ousada ainda você até tentar, sei lá, encostar na cobra, por exemplo. Isso, obviamente, é 100% contra o nosso instinto de autopreservação. A resposta do que as pessoas vão fazer quando elas veem uma cobra na frente delas, em 99% dos casos vai ser se afastar, basicamente, que é o que 99% das pessoas fariam, porque simplesmente as pessoas seguem o instinto de autossobrevivência até um nível inconsciente. Então o que eu estou querendo dizer é que existem uma série de características, uma série de lógicas, vamos colocar assim, às vezes até lógicas na nossa cabeça que a gente nem percebe, que a gente não tem nem consciência, e aí entra no fator inconsciente que eu falei no podcast anterior, que simplesmente essas características existem, elas estão ali, às vezes para nossa autoproteção, às vezes para nos proteger de algo que nos causou um trauma, para nos proteger a nível psicológico, enfim, existem uma série de características nossas, cerebrais e psicológicas, características de experiência obtidas, que é o que eu falei também no podcast anterior, que simplesmente essas características estão ali para nos proteger, para nos estimular ou para nos proporcionar um ganho de vida, vamos colocar assim, e não tem como a gente mudar isso. O nosso primeiro instinto é simplesmente seguir isso e ponto, acabou. Resumo, nós possuímos um sistema complexo e um sistema basicamente de características que elas se interligam. Não existem características no nosso consciente, no nosso cérebro, que simplesmente elas estão isoladas. Tudo aquilo que existe no nosso cérebro, ou quase tudo o que existe no nosso cérebro, no nosso psicológico, ele está interligado. Não tem como você, tipo, eu tenho uma característica aqui que ela não se relaciona com nada mais que ela é completamente diferente do resto da minha personalidade. Eu digo que tal característica provavelmente ela se dá ou se deu por causa de algo incomum que aconteceu a você, por exemplo, um trauma, uma fobia,
Algo basicamente que te marcou, principalmente muitas vezes de uma forma negativa. Isso faz às vezes com que a gente desenvolva certas características que vão totalmente contra aquilo que a gente é. Mas via de regra, tudo aquilo que está no nosso psicológico, que nós somos, segue uma linha de raciocínio. Nós não fazemos as coisas aleatoriamente. A não ser que você seja uma pessoa com zero de autoconhecimento, que eu não creio que seja o caso, porque você está aqui. Se você não fosse uma pessoa que minimamente busca o conhecimento e busca alguma forma de autoconhecimento, você não escutaria meu podcast, você não estaria nesse podcast aqui ouvindo 10 minutos desse podcast, porque você estaria tipo, foda-se esse cara, vou lá ver vídeo do Ricardo O'Hara, vou mandar mensagem aí pra, sei lá, vou fazer qualquer merda, sabe? Enfim, as nossas características, elas se interligam e possuem uma lógica, por mais que a gente não possa ver essa lógica. Tudo, ou quase tudo que existe, possui uma lógica, mesmo que a gente não perceba. E aí que eu começo a entrar no ponto vital do solipsismo, que é a nossa ignorância perante tudo. Mas daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto. Enfim, um exemplo bem simples, que eu até já dei em outro podcast, de como as coisas... Um exemplo de como as coisas se interligam, que não existem basicamente fatos isolados na nossa mente. Vamos supor um sujeito cristão. Um sujeito que ele lê a Bíblia, ele segue os preceitos cristãos, ele estuda a Bíblia, etc. Um sujeito cristão, o cristianismo, ele possui uma série de características. Características por exemplo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo, não cometer assassinato, não trair sua mulher, seu cônjuge, não roubar, enfim, tem uma série basicamente de códigos, de preceitos que estão embutidos no cristianismo. Quando alguém adere ao cristianismo, essa pessoa não está só aderindo ao cristianismo, essa pessoa está aderindo ao pacote de significados e significandos que vêm com o cristianismo. Um exemplo simples, o cristianismo ele prega que todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais, tanto com relação a horizontalmente, tipo, eu, Thiago, com você que está me ouvindo, o cristianismo prega que eu sou igual a vocês, e ele prega que o único que pode julgar é Deus. Que nós não devemos julgar uns aos outros, porém Deus é o único que pode julgar. É isso basicamente que prega, entre muitas outras coisas, do cristianismo. Ou seja, um sujeito, por exemplo, que é cristão, não faz o mínimo sentido esse sujeito que é cristão, a não ser que seja um sujeito que fale da boca para fora, ou um sujeito que não conhece a própria crença, ou um sujeito que não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, enfim, um sujeito que diz da boca para fora que é cristão, mas ele não sabe porra nenhuma de fato de cristianismo. Não faz sentido um sujeito que é cristão, por exemplo, ele ser um sujeito elitista. Ele ser um sujeito, por exemplo, que crê que existem pessoas naturalmente superiores a outras. Ele crê que, por exemplo, Joãozinho nasceu de tal forma, então ele é superior ao Maurício porque João nasceu de tal forma e Maurício nasceu de tal forma. Ou seja, João é naturalmente superior a Maurício. Isso simplesmente não faz sentido pro, entre aspas, mindset cristão, porque o cristianismo prega que todos nós somos iguais, que na Terra não há ninguém superior a ninguém, e que o único que pode julgar é Deus. Ou seja, a partir do momento que você está falando que alguém nasceu de tal forma, só por ter nascido de tal forma é superior a outra alguém, você já está quebrando dois dos preceitos mais básicos do cristianismo, que são o de não julgar ninguém e o princípio da igualdade entre todo mundo. Você já está achando que alguém é superior a alguém só pelo fato de ter nascido de tal forma. Ou seja, resumo da ópera. Por você ser, exemplo, cristão, você não pode acreditar em certas coisas, porque quando você adere ao cristianismo, você passa a seguir a lógica do cristianismo. E aí não faz o mínimo sentido você seguir a lógica do cristianismo e seguir coisas que vão contra a doutrina, as bases do cristianismo. Sabe? Simplesmente não há como unir duas coisas que são completamente diferentes. Não há como você ser cristão e ser elitista, por exemplo. Não há como você ser cristão e acreditar em parte da teoria da evolução, parte da teoria de Darwin. Enfim, não estou falando que o cristianismo é irreconciliável com teoria da evolução, com Big Bang, sei lá. Mas, enfim, eu só tô querendo falar que basicamente quando a gente é certas coisas, quando a gente
adere ou se torna certas coisas, um conjunto de outras coisas não vai mais entrar na nossa cabeça, porque essas outras coisas entram em contradição com aquilo que a gente é. Também outro exemplo que eu dei aí no podcast anterior, o exemplo do conservador. Um conservador que tem um mindset de conservador e tal, ele nunca vai ser a favor do aborto. Porque para você ser a favor do aborto, você tem que ter uma série de características, um mindset completamente diferente daquilo que o conservador tem. Você tem que, o conservador, enquanto ele coloca Deus acima de tudo, o liberal, o esquerdista, sei lá, ele coloca a humanidade acima de tudo. Ou seja, um possui um valorando e o outro possui outro valorando. E aí, por causa disso, um defende o aborto e outro não. Então não faz sentido um conservador defender aborto, não faz sentido um cristão ser elitista, enfim. Basicamente, nós somos e temos uma série de características que não são conciliáveis com outras características. E é por isso mesmo que nós temos uma imensa dificuldade para entender os outros. Por quê? Porque a gente só é capaz de entender, plenamente falando, as coisas que nos são semelhantes, as coisas que fazem parte do nosso universo. Vocês já tiveram, por exemplo, a sensação de que vocês estão conversando com uma pessoa que vive num universo completamente diferente ao de vocês? Óbvio que quando você está conversando com tal pessoa, essa pessoa vive de fato no mesmo universo que você, ela vive no mesmo mundo objetivo que você. É óbvio que ela pode até ter uma vida bem parecida com a sua. Provavelmente ela vai trabalhar, provavelmente ela, sei lá, ela tem mãe, pai, ela tem filhos, não sei, ela tem amigos, ela gosta de, sei lá, comidas parecidas com a comida que você gosta, enfim. Você e tal pessoa existem no mesmo espaço objetivo de coisas, mas só pelo fato de você ter sido criado e ter X concepções e a outra pessoa ter nascido e ter sido criado em Y concepções já muda completamente o contexto de coisas que você pode falar e tem experiência e gosta de falar, do contexto que a outra pessoa pode falar e tem experiência e gosta de falar. Eu poderia dar aqui 500 mil exemplos, mas acho que não precisa. Basicamente o que eu estou falando é, as pessoas são diferentes e pelo fato das pessoas serem diferentes, isso gera na gente uma extrema dificuldade de compreender o outro. Porque coisas que para nós são incompreensíveis, são irracionais, são burras, são inaceitáveis, etc., para o outro são. Isso não quer dizer, pelo menos não sempre, isso não quer dizer que a visão do outro está errada, que a sua está certa, que você é o herói e ele é um filho da puta. Isso só quer dizer que você possui um conjunto de valorandos que é diferente do conjunto de valorandos do outro indivíduo. Um exemplo básico, um sujeito que é contra o aborto e um sujeito que é pró-aborto. Um vai olhar para o outro e vai falar monstro, enquanto um vai falar que um é monstro porque um quer cometer assassinato, o outro vai falar monstro porque ele quer seguir uma moral que não existe mais, quer seguir algo que não existe, é ateu, enfim. Mas os dois seguem uma lógica na cabeça. Os dois não defendem. Um não defende aborto por nada e outro não defende aborto por nada. Cada um possui os seus motivos para defender aborto. Um, provavelmente, ele defende o direito da mulher ao aborto porque ele coloca a humanidade acima de Deus, porque ele provavelmente é ateu, porque ele acha que assim poderia se salvar a vida de muitas mulheres, porque ele acha que assim ocorreria a menor... diminuiria o número de crianças em orfanato, diminuiria o número de crianças abandonadas, enfim, por mais que para você isso possa ser inconcebível e para você é um assassinato, se você for olhar ao lado dele, de buscar entender o porquê daquilo, você vai ver que às vezes ele até tem motivos genuínos, motivos benignos, entre aspas, para acreditar no que ele acredita. Já se você perguntar para um sujeito anti-aborto por que ele é anti-aborto, ele vai falar, porque isso daí vai contra as leis de Deus, porque toda criança possui uma alma, tudo aquilo que é gerado no corpo da mulher possui uma alma, então tecnicamente isso já é um assassinato, e existem XYZ alternativas para criar a criança, ela pode
ir para um orfanato, ela pode ir para adoção, se for uma mãe carente, ela pode, de repente, buscar auxílio do Estado, enfim. Existem, e aí se você vê também as razões do anti-abortista para ele ser anti-abortista, você vai ver também que ele tem algumas razões que são até genuínas, algumas razões benignas. Ou seja, os dois, sob determinado ponto de vista, possuem razões, entre aspas, benignas para acreditar no que eles acreditam. Mas é óbvio que em uma discussão de, sei lá, Facebook, de rede social, do caralho que for, geralmente as pessoas não olham para isso, as pessoas olham para o outro, se você é contra aquilo que eu acredito, você automaticamente é um filho da puta e ponto, acabou. Mas é o que eu tô falando, às vezes existem razões benignas, por mais que você possa até olhar e falar, não, isso não é benigno, na cabeça da outra pessoa isso é benigno. E você vai falar, mas como assim isso pode ser benigno? Porque a cabeça da outra pessoa funciona de uma maneira completamente diferente da tua cabeça. A tua cabeça possui mecanismos X, a cabeça da outra pessoa possui mecanismos Y. E é por isso que, enquanto algo entra na tua cabeça, algo não entra na cabeça do outro. Ponto, acabou. Sabe? E aí, por isso também que nós temos extrema dificuldade em aceitar diferenças, em aceitar que as pessoas pensam diferente, basicamente. Eu não tô querendo aqui falar, não tô querendo aqui defender liberalismo, defender que tudo é relativo, que não existem fatos objetivos. Existem fatos objetivos. Tudo é relativo ao meu cu, que é. Não estou falando isso. Eu só estou falando que em determinadas ocasiões, em determinadas discussões, em determinados assuntos, simplesmente não há uma maneira única da gente ver as coisas, porque a gente está vendo tudo sobre a luz das nossas limitações. Enquanto eu julgo algo através das minhas limitações, o outro julga o algo através das limitações dele. E só pelo fato da gente ter características e limitações que às vezes são muito diferentes uns dos outros, já se permite chegar a conclusões completamente diferentes uns dos outros. E peraí que eu vou beber uma água. Agora eu vou começar a falar sobre limitações. Por enquanto, até agora, até o terceiro podcast, eu só falei sobre as nossas capacidades. Quer dizer, não é que eu só falei disso, mas eu dei mais enfoque para as nossas capacidades. Para as nossas capacidades de lidar com o arredor, as nossas capacidades de compreender o arredor, as nossas capacidades de nos autoconhecermos, de buscarmos algo que condiz com aquilo que a gente é, enfim. Nós, seres humanos, e não somente seres humanos, mas os animais não humanos, as árvores, tudo basicamente que tem vida, possui uma série de características, uma série de potenciais, vamos colocar assim, mas a gente também possui limitações. Nós possuímos limitações dos mais diversos tipos, e tudo aquilo que limita o eu, tudo aquilo que é inato ao eu, que faz parte das características mais inatas de quem nós somos, que eu falei no podcast anterior, tudo aquilo que é inato simplesmente limita o eu e é imutável, basicamente. Então, por exemplo, o simples fato de você ter nascido com esse corpo que você nasceu já é uma limitação nos mais diversos graus. Por quê? Vamos supor que você, por exemplo, você nasceu com 3 metros cresceu e completou 3 metros de altura. Óbvio, isso não existe até hoje, do que eu saiba, o humano mais alto atingiu tipo 2,80 metros, 2,70 metros e alguma coisa. Enfim, alguma coisa assim. Mas enfim, vamos supor que algum sujeito aí, por alguma anomalia, ou sei lá, ele nasce, cresce e passa a ter 3 metros de altura. O simples fato do sujeito ter 3 metros de altura já vai condicionar na vida dele uma cacetada de coisas, muitas coisas basicamente. Por exemplo, o fato do sujeito... Eu vou comparar o sujeito de 3 metros com eu, Thiago, que tem 1,70 m. Eu tenho 1,70 m, eu tenho uma altura normal, eu não sou um homem nem muito alto e nem muito baixo, eu tenho uma altura normal, vamos colocar assim. E por eu ter essa altura normal, eu consigo enxergar certas coisas, lido com essas certas coisas e não possuo capacidade de lidar com outras coisas. Por exemplo, para eu alcançar objetos que estão altos com relação a mim, eu preciso de uma escada. Eu não consigo também, por exemplo, pular de alturas muito altas, porque, sei lá, quando eu falo muito altos, eu estou falando, sei lá, de
não sei, 3, 4, 5 metros. Eu não consigo pular de alturas mais ou menos altas, porque eu também não possuo uma estrutura muscular suficiente para isso, eu não possuo uma altura suficiente para isso, e eu também não sou um sujeito lá muito musculoso, eu não tenho um corpo, o meu corpo naturalmente não é, eu não sou um sujeito naturalmente de físico avantajado, ou seja, eu não consigo, sei lá, carregar 100 quilos, eu não consigo erguer barra, sei lá, com sei lá quantos quilos. Enfim, eu sou um sujeito de... Por eu ter 1,70 m, eu tenho algumas características que são limitadas e que é isso e ponto, acabou. Eu não tenho como mudar isso. Já um sujeito, por exemplo, de 3 metros de altura, e eu consigo enxergar certas coisas até um certo limite com 1,70 m. Já um sujeito, por exemplo, que ele tem 3 metros de altura, só pelo fato dele ter 3 metros de altura, primeiro lugar, isso ia chamar atenção pra caralho, obviamente, isso ia chamar muita atenção, ele ia talvez até conseguir ganhar a vida só utilizando esse fato de que ele tem 3 metros de altura, primeiro lugar. Segundo lugar, por ele ter 3 metros de altura, ele precisaria de uma estrutura óssea muito diferente da estrutura óssea do humano comum. Ele muito provavelmente teria ossos fracos. Por quê? Porque o ser humano comum, ele não foi feito para 3 metros de altura, ele não tem essa capacidade. O ser humano tem um tamanho máximo. E se ele passa desse tamanho máximo, que seria um tamanho saudável, vamos colocar assim, isso força muito não somente os ossos do ser humano, mas também até o tanto que esse ser humano precisa de valor calórico diário para se manter. Eu que tenho 1,70 m, eu já necessito de X de 2.000 quilocalorias diárias de alimentos para me manter por dia. Um sujeito com 3 metros de altura, ele deve precisar tipo do dobro disso. E sem falar, como eu tô falando, ele vai ter provavelmente ossos fracos, ele não vai poder fazer muitas atividades físicas. E, por exemplo, em comparação, ele não precisa de uma escada para pegar objetos altos. Ele, às vezes, ele consegue enxergar mais a distância por ele ter 3 metros de altura, porque eu consigo enxergar até um certo limite, com 1,70 m, mas por ele, pelo simples fato de ele ser bem mais alto do que eu, ele conseguiria enxergar um pouco mais longe, não porque a visão dele é melhor, mas sim porque a altura dele é maior do que a minha. Ele teria que também viver em ambientes adaptados para ele, porque obviamente não é qualquer porta que tem 3 metros de altura, não é qualquer cadeira que conseguiria suportar o peso dele, porque eu imagino que um sujeito assim ele também vai ter de 100 quilos para cima no mínimo. Enfim, o simples fato da gente ter nascido com um corpo ou com X YZ limitação já muda pra caralho as nossas vidas, já muda pra caralho aquilo que a gente faz de nós mesmos. Eu sou um sujeito que eu tenho a tendência maior a desenvolver o intelecto do que o físico. Isso não foi algo que eu escolhi, eu simplesmente nasci assim, eu simplesmente nasci mais pensante do que atuante e ponto, acabou. Já um sujeito que, sei lá, que ele gosta de musculação, que ele gosta de exercício físico e o caralho, ele vai ter uma aptidão para exercícios físicos maior do que a minha. Isso não foi necessariamente algo que ele escolheu. Pode ser algo que ele escolheu, que sei lá, ele falou, eu não faço nada da minha vida, ou eu me acho um merda, quero ter um corpão, quero meter um shape, quero virar, sei lá, o Toguro, sei lá, puta que pariu. Pode ser que ele tenha escolhido isso? Pode. Mas também pode ser que não tenha sido. O que eu tô querendo falar, basicamente, é que tudo aquilo que nós já nascemos sendo, ou que acontece com a gente, ou que tudo aquilo que a gente é e que constitui o eu, também nos limita. Também, exatamente por fazer parte da gente, às vezes num nível mais profundo até, que às vezes a gente nem percebe isso, faz parte de mim. E eu não posso mudar, quer dizer, em alguns casos posso mudar, mas se for uma característica, como eu tô falando, mais inata, é isso e ponto, acabou, basicamente. Vai ser muito melhor para você seguir aquilo que você é de maneira inata do que você lutar contra isso, porque você vai estar lutando basicamente contra aquilo que você é de maneira mais profunda, sabe? É mais fácil você lutar contra aquilo que você é de maneira mais profunda ou você simplesmente seguir aquilo que você é de maneira mais profunda. É óbvio que a segunda resposta é mais... não diria nem que é mais fácil, mas é mais natural, simplesmente funciona melhor, talvez. Enfim, basicamente tudo... nós somos não somente aquilo que nós somos, as características daquilo que nós somos, mas também as nossas limitações.
tudo aquilo que nos limita também faz parte da gente, também nós levamos em conta quando nós fazemos as nossas decisões, às vezes até a nível inconsciente, às vezes a gente toma as nossas limitações como se aquilo fosse universal, sabe? As nossas limitações individuais muitas vezes nos parecem limitações universais. Um exemplo disso, de coisas que às vezes a gente por estar presente no nosso solipsismo e a gente não refletir sobre isso, que simplesmente se torna natural. Um exemplo, o horizonte, por exemplo, a linha do horizonte. Todos nós seres humanos temos uma certa, exceto, óbvio, pessoas que nascem cegas, pessoas que nascem com algum defeito de visão, enfim, pessoas que têm uma visão anormal, vamos colocar assim. Todos nós, tirando esses casos, todos nós temos uma certa capacidade de visão. Nós enxergamos até uma certa distância. E é óbvio que isso difere, isso difere de espécie animal para espécie animal. Enquanto nós, seres humanos, enxergamos até uma distância X, um gavião enxerga até 4x. Ou, sei lá, uma topeira enxerga 0,1x. Se não me engano, a topeira ela tem, não sei, 20% da visão que o ser humano tem, sei lá, ela é quase cega, enfim. Sei lá, o que eu quero dizer é que basicamente cada animal possui uma capacidade, por exemplo, de visão diferente. Uns enxergam mais, outros enxergam menos, e uns enxergam certas características, certas cores, e outros não enxergam. O cachorro, se não me engano, ele só enxerga em preto e branco. Ele não enxerga cores, ele não enxerga o marrom, o verde, e pelo fato, e aí vou dar 2 exemplos relacionados à visão. Primeiro, do horizonte. Todos nós, seres humanos, enxergamos o horizonte até um certo limite. Eu, por exemplo, nesse exato momento agora que eu estou falando para vocês, eu estou olhando aqui para minha janela e eu estou vendo lá no horizonte um monte de árvore e casas. É isso que eu vejo lá na linha do horizonte. Árvore, casas e o céu. O céu que está azul, tem nuvens. Enfim, eu vejo uma visão que não tem nada de anormal, não tem nada de extraordinário. É o que eu vejo basicamente todo dia. Se eu fosse um sujeito 100% ignorante das causas e efeitos, um sujeito 100% ignorante de mim mesmo, das minhas limitações, etc., eu muito provavelmente olharia para o horizonte. E se eu fosse também um sujeito muito inativo, um sujeito muito que não sai muito, não faz muitas coisas, enfim, não tem muitas atividades fora de casa, eu olharia para a linha do horizonte, eu olharia para ali, para onde está a árvore e as árvores e as casas, e eu falaria que ali é o limite, que ali basicamente é tudo o que existe no mundo. Que tudo o que eu vejo é o que existe no mundo. Então, se ali é o meu limite, eu vejo aquilo ali, aquilo é o limite, basicamente. O mundo é só isso daqui, é só essas coisas que eu estou vendo e só essas árvores. É isso e ponto, acabou. Mas é óbvio, obviamente que eu já saí de casa, eu já andei aqui pelo meu bairro, eu já andei por outros bairros, eu já conheci outras cidades, já fui para outros estados, enfim. E também tenho acesso à internet. Enfim, é óbvio que eu sei que o mundo não é só isso daqui. Eu sei que além da minha casa também tem a casa do vizinho, e depois da casa do vizinho tem outra casa, e outra casa, e outra casa, e outra casa, e que ali, depois do que eu tô vendo ali na linha do horizonte, continua, ainda tem mais casas e ainda tem mais árvores. Mas muitas vezes, por eu não conseguir ver essas outras casas e outras árvores que a minha visão não está conseguindo enxergar, eu tomo somente aquilo que eu consigo ver, como se aquilo fosse o real. E às vezes até a nível inconsciente. Não somente, eu não estou falando de eu estou falando de todo mundo, todo ser humano. Todo ser humano tem essa tendência natural a pensar que a realidade é somente aquilo que ele vivencia, é somente aquilo que ele vê. E aí está outro grande motivo para ser tão difícil da gente lidar com outras pessoas. Porque quando a gente fala da nossa realidade, a gente está falando somente da nossa realidade. Mas o simples fato de alguém viver, por exemplo, o meu vizinho, o simples fato dele morar na casa do lado e ter outra visão, ter uma visão diferente, ele olhar para o horizonte, ele vê um horizonte parecido, mas não vê o mesmíssimo horizonte que eu, o simples fato dele olhar e ver outra visão, já vai ser o suficiente para ele ter outra visão sobre o que seria a realidade, sabe?
eu acho que eu dei talvez um exemplo um pouco esdrúxulo, um pouco não tão evidente do que eu tô querendo falar, mas basicamente o que eu tô querendo falar é tudo aquilo que nós acreditamos ser a realidade, que nos é presente, tudo aquilo que nos é presente nos causa a sensação interna, a irreflexão interna de que aquilo é a realidade, quando na verdade aquilo ali é só o nosso ponto de vista sobre a realidade, não a realidade em si. Nós nunca seremos capazes de compreender a realidade como um todo, porque pelo simples fato de que nós somos seres limitados. E por nós somos seres limitados, nós não podemos compreender toda a realidade. Por exemplo, para você ter o conhecimento de todas as coisas que existem no mundo, todas as espécies animais, todas as espécies vegetais, você precisa de um espaço no cérebro gigantesco para abrigar todas essas informações, certo? E por quê? Porque é muita informação. É muito. Um computador, por exemplo. Um computador, quando ele tem um certo espaço rígido, um certo HD, uma certa capacidade de carregar informações. Se você tenta carregar muitas informações além daquilo que o computador consegue carregar, ele não vai chegar a um ponto que ele não consegue mais, que ele próprio vai falar, não tem mais espaço, por favor, delete alguma coisa. E é isso exatamente que o nosso cérebro faz naturalmente. Ele deleta informações muito antigas ou informações em desuso para que informações novas possam entrar na nossa cabeça. Enfim, vamos supor que cada espécie animal é 1 KB de espaço que ocupa no computador. E o computador tem, sei lá, 1 GB de espaço. Se você colocar todas as espécies animais, e todas as vegetais, e todas as de fungos, e etc., é muita espécie, é muita coisa, é muita informação. Eu não acho, mesmo sendo 1 KB, eu não acho que tudo isso caberia no espaço de 1 GB. Ou seja, para nós seres humanos, isso eu estou falando do computador humano, interpreta o computador como sendo um humano. Se a gente quisesse compreender tudo aquilo que existe ao nosso arredor e até sobre nós mesmos, nós teríamos que ter um cérebro bem maior do que esse cérebro que a gente tem. Por quê? Porque o nosso cérebro é como o HD de um computador. Ele possui uma certa capacidade, um certo limite, e não tem como passar daquilo. Basicamente, se você tenta passar daquilo, teu computador, no caso teu cérebro, vai dar tela azul. Ou seja, você vai chegar a um certo ponto de acúmulo de informações que aquilo ali vai gerar um esgotamento mental. Que aquilo ali vai ficar como se fosse um computador mesmo, teu cérebro. Teu cérebro vai começar a ficar lento, você vai começar a demorar para processar as mais básicas atividades, você vai demorar a processar, qualquer merda que você vai fazer vai travar, vai correr o risco de dar tela azul, vai começar a dar problema no Windows, enfim. O fato é que assim como um computador, um notebook, sei lá, puta que pariu, que tem um espaço limitado, o nosso cérebro também. Aliás, o que permitiu que nós, seres humanos, prevalecêssemos sobre os outros animais? A nossa capacidade cerebral avantajada. Nós temos um cérebro maior do que todas as outras espécies animais. Eu só não sei com relação ao macaco, algumas espécies de macaco, algumas espécies específicas. Mas o fato é que o cérebro do ser humano se não o maior de todos os cérebros, é um dos maiores. E pelo nosso cérebro ser da forma como ele é, a gente dominou tudo e isso explica também o porquê que... Isso explica tanto as nossas capacidades, que são inúmeras, que são gigantescas, quanto também as nossas limitações. Se a gente quisesse compreender a realidade como um todo, a gente teria que ter, isso falando só do planeta Terra, eu não estou falando nem do universo, porque pro universo eu acho que é impossível, mas enfim, se a gente quisesse compreender na nossa cabeça a realidade do planeta Terra como um todo, a gente teria que ter no mínimo, um cérebro com um cérebro 10 vezes maior do que a gente tem, do que o nosso cérebro atual. Ou seja, a gente teria que ter uma cabeça de 1 metro de diâmetro, não sei, uma cabeça de 3 metros de diâmetro. Sei lá, o fato é, a gente teria que ter uma cabeça gigante para abrigar um cérebro gigante. E é óbvio que isso não existe ninguém no mundo dos humanos que é tipo um megamente, sabe? Enfim, resumindo tudo aquilo que eu tô falando, os nossos limites, aquilo que a gente
nesse aspecto daquilo que nos limita, forma a nossa concepção sobre o mundo. Nós somos limitados e as nossas limitações nos impõem também limitações sobre a nossa linha de raciocínio. A gente é limitado em tudo, desde a nossa percepção até a nossa capacidade de elaboração de um sistema sobre o mundo, sabe? Enfim, um outro exemplo aí que voltando ao exemplo, o lance da visão, por exemplo, que eu estava falando do horizonte, um outro exemplo relacionado a isso, a visão em preto e branco. Por exemplo, que eu falei que os cachorros enxergam em preto e branco. O simples fato, por exemplo, de você enxergar em preto e branco também já vai delimitar uma série de limitações para aquilo que você tem dentro de você, para aquilo que você tem como interioridade e realidade. Vamos supor, você, indivíduo A1, Z2, B3, tananã, que você enxerga tudo normal, e o indivíduo A2, que ele tem algum defeito na visão, que ele só enxerga em preto e branco. Você, A1, Z2, você vai conseguir, quando você imaginar as coisas na tua cabeça, você vai conseguir imaginar as coisas com cores, você vai conseguir imaginar uma parede azul, uma parede verde, amarela, sei lá, puta que pariu. Já o sujeito, por mais que você fale para o sujeito que só enxerga preto e branco que as cores existem e que cada objeto ele tem uma cor diferente, e dê as descrições de como são as cores, e você mesmo pegue lápis de cor e pinte numa folha em branco as cores na folha em branco e mostra, ó, isso daqui é vermelho, isso daqui é verde, isso daqui é sei lá o quê. Por mais que você faça tudo pro sujeito que só enxerga em preto e branco, para ele ver aquilo que você tá falando, que todo mundo vê, mas ele não vai ver. Ele não vai ver. Por quê? Porque quando ele olhar pra cor vermelho que você pintar na folha, ou verde, azul, a merda que for, ele só vai ver preto e branco, ele não vai ver a cor que você está falando, ele não possui essa capacidade que você tem de ver as cores como você vê. Então você pode pintar a parede inteira, você pode pintar a cara dele de raiva, você pode pintar a puta que pariu de todas as cores existentes. Ele não possui a capacidade, seja por causa de uma visão, um problema de visão, seja um problema neurológico, não sei, seja o problema que for. O fato é, ele possui alguma coisa dentro dele, alguma parte do corpo dele é, entre aspas, defeituosa. E por essa parte ser defeituosa, ele não consegue enxergar tudo aquilo que todo mundo consegue enxergar. Ele não consegue enxergar o verde, o branco, o preto. E quando esse sujeito, que só enxerga em preto e branco, pensar qualquer coisa, pensar uma parede, ele não vai ver, ele não vai imaginar a parede vermelha. Ele não vai conseguir imaginar a parede branca, amarela, por mais que você pinte tudo. Porque ele não consegue perceber as cores. Simplesmente tudo aquilo que nós conseguimos perceber é também tudo aquilo que nós conseguimos imaginar. Então, se você não consegue perceber as coisas de uma maneira mais acurada e mais exata, vamos colocar assim, você não consegue imaginar também as coisas de uma maneira mais exata. Você que é um sujeito que tem visão normal, você vai conseguir imaginar as coisas com um certo tom de cor, uma certa textura e etc. O sujeito que enxerga em preto e branco, ele também vai conseguir imaginar as coisas, mas ele não vai conseguir imaginar as cores. Ou seja, ele vai imaginar as coisas de uma maneira menos exata, vamos colocar assim, do que a maneira que você enxerga. E, mais do que isso, se você colocar um outro ser, além desses dois seres, o A1 e o A2, o A1 que enxerga normal e o A2 que só enxerga em preto e branco. Se você colocar outro ser que ele tem uma visão, vamos colocar assim, por algum motivo ele tem 10 vezes mais visão do que um homem, 10 vezes mais capacidade de perceber cores, ele enxerga 10 vezes mais distante, ele enxerga 10 vezes objetos menores, enfim. Vamos supor que existe um terceiro ser que ele enxerga 10 vezes mais do que o ser humano enxerga. Esse outro ser, em comparação com os dois sujeitos anteriores, ele tem uma interioridade muito maior, ele tem uma capacidade de percepção e compreensão. Óbvio que ele vai ter que ter um cérebro bem maior para conseguir processar mais informações, mas enfim, vamos supor que esse ser existe, ele vai ter uma capacidade de compreensão, assimilação e pensamento muito maior, tanto do sujeito A1 do que o A2. Por quê? Porque ele consegue enxergar as coisas bem melhores.
Então, por exemplo, por mais que você possa olhar para essa parede, por exemplo, eu nesse exato momento estou olhando para minha parede, eu estou vendo uma parede azul. Mas eu sei que eu tenho uma certa limitação de números de cores. O olho humano, ele consegue enxergar até, não sei, acho que 70 mil cores. Sei lá quantas mil cores o olho humano consegue enxergar. Mas isso não quer dizer que essas sei lá quantas mil cores que o ser humano enxerga, que são todas as cores existentes. Existem outros animais que conseguem perceber outros aspectos de cores que não são os aspectos de cores que o ser humano consegue perceber. O exemplo simples disso que eu estou falando é os morcegos. Os morcegos, eles se comunicam em vias... eles se comunicam por... Eu esqueci como que fala como eles se comunicam. Enfim, eles se comunicam pela linguagem, entre aspas, deles, que o ouvido humano não consegue perceber. Porque é numa frequência, se não me engano, frequência tão baixa que o ouvido humano não consegue captar. E o ouvido humano, a audição humana, tem um certo limite de frequência baixa e frequência alta que ele consegue captar. Acima ou abaixo disso ele não consegue captar. Ou seja, os morcegos se comunicam entre si, mas a gente não percebe. Sabe? Enfim, o que eu tô querendo falar, resumo de tudo aquilo que eu tô falando, é que existe um arredor que muitas vezes a gente toma, nós seres humanos pensantes, nós tomamos esse arredor como se esse arredor fosse de fato a realidade. Mas o que eu tô querendo falar é que existe, além da realidade que a gente enxerga, uma realidade que vai muito além disso, que a gente não pode nem imaginar, pelo simples fato de que nós somos seres limitados. Enquanto eu olho para essa parede e eu enxergo azul, um sujeito que tem 10 vezes mais capacidade de visão do que eu, ele pode olhar para essa mesma parede e ele pode enxergar não somente o tom de azul que eu não consigo enxergar, como ele pode enxergar até pequeninos buracos que eu não consigo enxergar. Por quê? Porque a minha visão, ela não consegue enxergar coisas menores do que a capacidade dela. E aí o sujeito que tem 10 vezes mais visão, ele vai enxergar não somente tons de azul que eu não enxergo, mas até buraquinhos na parede que eu não enxergo. Ou então, às vezes, até defeitos na parede que eu não enxergo. Ou, sei lá, qualquer merda na parede que eu não enxergo. Enfim, nós temos esse problema que é basicamente um, entre aspas, defeito na gênese humana, na gênese de tudo, que é o de achar que a realidade que nos cerca é a realidade objetiva dos fatos. E eu não estou falando que não é, mas existe uma outra realidade que é uma realidade acima daquilo que nós conseguimos enxergar. O exemplo lá da linha do horizonte, eu só consigo enxergar até ali, até aquele ponto ali que eu vejo árvores e casas. Mas eu sei que depois dali existe mais coisas. Se eu sair daqui agora e ir caminhando até ali, eu sei que eu vou enxergar mais coisas. Eu sei que eu vou chegar até ali e vou ver de repente uma escola, que aqui da onde eu tô eu não vou conseguir ver. Ou caminhando até ali eu vou ver um esgoto que eu não estava conseguindo ver daqui onde eu tô. Ou caminhando até ali eu vou ver de repente um caramujo na parede, que daqui onde eu tô eu não tô vendo. Resumo de tudo. Existe uma realidade que é muito maior do que a gente, muito maior do que a nossa capacidade de compreensão e assimilação, e a gente não, na maior parte do tempo, a gente não pensa nisso, a gente não percebe isso, sabe? E às vezes até as coisas que estão próximas da gente, a gente não percebe, a gente não vê pelas nossas limitações, ou porque a gente está preocupado com os problemas do dia a dia, ou porque a gente tem mais coisas para se preocupar do que com, sei lá, do que com enxergar o caramujo que está andando lentamente na parede. Enfim, a gente simplesmente não pensa e não considera as nossas limitações na maior parte do tempo. E aí, isso daí por si só já explica, eu diria que mais de 50% dos problemas dos relacionamentos humanos. A gente se esquece de que os outros são limitados. A gente se esquece, primeiro, de que nós somos limitados. A gente se esquece de que os outros são limitados. E a gente se esquece que mesmo que a gente fale e explique o nosso ponto de vista, ainda assim a outra pessoa é capaz de não entender. Por quê? Às vezes não é nem porque a outra pessoa é burra ou porque ela tem um intelecto menor, às vezes não é nem por causa disso, mas pelo simples fato de que nosso cérebro, nossa linguagem é feita para X conteúdos e o cérebro da outra pessoa é feito para Y conteúdo. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu leio um livro de teologia e isso me desce perfeitamente, eu consigo compreender tudo, para um outro sujeito que, sei lá, ele
gosta de outras coisas, ele vai ler o mesmo livro de teologia e não vai entender porra nenhuma, ou vai achar uma merda, ou simplesmente vai, sei lá, não vai, de alguma forma não vai, sabe, não vai descer da mesma forma que desceu para mim. Pelo simples fato de que é um sujeito diferente, com uma estrutura e uma capacidade cerebral diferente. Então ele não consegue compreender as coisas da forma como eu compreendo, ele não consegue, sabe, interpretar as coisas da forma como eu interpreto, porque, como eu falei já no início desse podcast, todos nós somos um conjunto de características extremamente complexo, extremamente único, que uma característicazinha que você muda, já muda completamente o entendimento sobre um mesmo assunto em comum, sabe? Enfim, nós não pensamos e nós não consideramos as nossas limitações e as limitações dos outros na maior parte do tempo. E talvez se a gente começasse a fazer isso, não somente com relação a gente, mas com relação aos outros, ser mais compreensivos das limitações dos outros e das nossas mesmas e das capacidades que todos nós temos, etc., talvez isso melhoraria pra caralho as relações humanas. Mas eu não quero entrar aqui nesse assunto de natureza mais humanista. Enfim, agora já começando o encerramento aqui do podcast, que eu já falei pra caralho, já vai dar 50 minutos. Enfim, então 3 coisas para finalizar. O eu, primeiramente, ele é limitado principalmente por características inatas, que são as características que eu falei no podcast anterior, que são características que você simplesmente nasce com elas, você não escolhe, você nasceu com elas. Então, o eu, ele é limitado. O eu, ele também limita, porque a partir do momento que você nasce com essas características, você passa a perceber outras características, porém essas outras características passam pelo filtro de quem você é e de qual é a sua capacidade de compreensão. Exemplo bem simples, eu acabei de falar do exemplo do cara que enxerga normal e o cara que só enxerga em preto e branco. Isso é uma limitação que limita aquilo que a gente limita, basicamente. Enquanto eu vou conseguir imaginar o universo de maneira colorida, o outro não, isso já vai influenciar pra caralho na forma como eu enxergo e imagino as coisas e possuo interioridade, porque a interioridade está diretamente ligada com aquilo que existe na exterioridade. Enfim, então ele é limitado. A partir dessa limitação, o eu limita, muitas vezes de maneira inconsciente, mas também conscientemente. E o eu, ele também age segundo essas limitações. O eu age basicamente com relação às nossas capacidades e também às nossas limitações. O eu é limitado, o eu limita e o eu age conforme essas limitações que nos são impostas e que nos são imutáveis e que muitas vezes a gente nem percebe, nem pensa sobre e que muitas vezes causam problemas para a gente compreender os outros. Enfim, esse foi um podcast talvez até de natureza mais psicológica, vamos colocar assim, do que filosófica. Não sei se deu para vocês. Eu espero que pela eloquência, entre aspas, com que eu tô falando desse assunto, eu espero que deu para vocês pegarem um pouco a complexidade daquilo que eu tô falando, porque para mim, pelo menos, esse é um assunto extremamente complexo e é um bagulho que, como eu disse, uma pequena coisinha que muda na cabeça da pessoa já muda completamente o entendimento, sabe, dessa pessoa, e outra pessoa que não tem essa pequena coisinha entende essa mesma coisa, esse mesmo fato de uma maneira completamente diferente. Enfim, eu espero que vocês tenham pego aí um pouco da complexidade da coisa, espero que tenham gostado. E é isso. O próximo podcast eu vou falar sobre limites do conhecimento. Então eu vou falar um pouco mais sobre epistemologia, limites do conhecimento e limites do eu e do conhecimento. Então epistemologia pura vai ser o próximo podcast. Enfim, então até a próxima. Espero que estejam gostando. Beijos, abraços e falou.